Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Neste vídeo, a filosofia hebraica. E aí aparecem dois nomes como aqui exemplificação. Avicebron, também conhecido como Ibn Gabirol, e Maimônides. Essas duas figuras de origem cultural judaica, cultural religiosa, contribuem para a história da filosofia. De certa maneira, mantém certas proximidades com o pensamento de Aristóteles e o pensamento de Avicena ou de Averroes, mas a literatura filosófica destacam eles com algumas contribuições. Avicebron, sua importância também se deu, consultando aqui as minhas colas, por exemplo, pela escrita do livro Fons Vitae, um livro que procura desenvolver a relação, o raciocínio, que faz aquilo que o termo técnico se diz ilemorfismo, que é uma conexão entre forma, entre matéria e espírito, entre o material e o não material. Esse livro, Fons Vitae, portanto, tenta fazer esta tradução do pensamento neoplatônico, como eu já disse em outros vídeos, essa corrente que faz uma espécie de arranjo do pensamento platônico depois do conhecimento da obra de Aristóteles, e ele, de certa maneira, foi até confundido em alguns momentos como sendo quase que um cristão, porque o desenvolvimento do pensamento dele passou a ser apreciado, portanto, nessa cultura cristã e de certa maneira, harmonizando razão e fé, coisa que Tomás de Aquino, no âmbito da cristandade, também irá fazer. Maimônides tem um histórico curioso, nasce em 1135, 1204, a referência aqui, em Córdoba, onde hoje é a Espanha, e a cidade ainda mantém esse nome até hoje. Teve ali algumas peripécias, porque acabou não podendo ficar ali, vai para Fez, no Marrocos, depois vai para o Cairo, depois vai para a Palestina, e num dado momento consegue se dedicar um pouco mais, tanto à ideia de medicina quanto à ideia de teologia. Também escreve uma obra importante, que é o Guia dos Perplexos, exatamente produzindo aí uma harmonização entre filosofia e a Bíblia, a tradição textual que compartilhamos com os judeus e cristãos. Aqui dentro do pensamento deles temos algumas coincidências ou pequenas dissidências com as grandes figuras da época, que é exatamente Avicena e Averroes. Aí eles acabam se posicionando um pouco diferente sobre essa questão da criação do mundo. Eu vou ler aqui uma parte, não aceitando, por exemplo, a ideia de eternidade do mundo, sendo o mundo uma criação, digamos assim, da liberdade de Deus. Portanto, o mundo necessariamente é eterno. Se ele fosse eterno, não seria a liberdade de Deus. E Deus, obviamente, precisaria dessa liberdade, porque senão ele não seria Deus. Basicamente, estes temas, que têm pequenos arranjos, pequenas diferenças, mas foram nomes que entram para a história porque acabam replicando conhecimentos anteriores, ensinando esses conhecimentos, e depois servirão de fontes de pensamento para outros filósofos. É claro que nessas pílulas a gente nunca tem tempo para desenvolver certos aspectos e certas relevâncias conceituais. Quando a temática parece ser quase que a mesma, é difícil da gente demonstrar de modo pedagógico isto. Mas desses dois aqui, o que importa é tanto o papel de Avicebron de ensino, e, portanto, é um papel relevante. O que ele produziu pode não ter, digamos assim, produzido teorias novas, mas ele produz um contexto cultural, filosófico e de escrita que perpetua a tradição do conhecimento, que passa para frente essa tradição, então tem esse papel importante. E no interior do pensamento dele é que nós vamos entender pequenos arranjos. Maimônides a mesma coisa, são referências, sobretudo do ponto de vista de estudos éticos, de reflexões éticas, e também um exemplo de esforço de demonstrar que entre uma tradição revelada e a tradição filosófica não haveria contradições,
E por si só, isso é um grande serviço, um grande avanço, que permitirá a outros autores para frente avançar um pouco mais nessa reflexão. Enfim, filosofia hebraica é isso. No próximo vídeo fala um pouco de Alberto Magno e já nos aproximando aí da grande referência que é Tomás de Aquino. Muito obrigado, até um próximo vídeo.